Capítulo 25. Amazias tornou-se rei à idade de 25 anos e reinou por 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E ele fazia o que era direito aos olhos de Jeová, apenas não de pleno coração. E sucedeu que, assim que o reino se tornara forte sobre ele, matou prontamente os seus servos que tinham golpeado o rei, seu pai. E não entregou à morte os filhos deles, mas fez conforme o que está escrito na lei, no livro de Moisés, que Jeová ordenou, dizendo: os pais não devem morrer por causa dos filhos, nem devem os próprios filhos morrer por causa dos pais. Mas cada um deve morrer pelo seu próprio pecado. E Amazias passou a reunir Judá e a fazê-los ficar de pé, segundo a casa de seus antepassados, pelos chefes de 1000 e pelos chefes de 100 para todo o Judá e Benjamim. E ele foi registrá-los da idade de 20 anos para cima, e por fim achou que eram 300.000 homens seletos que saíam para o exército, manejando a lança e o escudo grande. Além disso, contratou de Israel 100.000 homens poderosos, valentes, por 100 talentos de prata. E chegou a ele certo homem do verdadeiro Deus, dizendo: ó rei, não deixes vir contigo o exército de Israel, porque Jeová não está com Israel, isto é, todos os filhos de Efraim. Mas vem tu mesmo, age, sê corajoso para a guerra. O verdadeiro Deus poderia fazer-te tropeçar diante de um inimigo, porque com Deus há poder para ajudar e para fazer tropeçar. Em vista disso, Amazias disse ao homem do verdadeiro Deus: mas que se deve fazer a respeito dos 100 talentos que dei às tropas de Israel? A isto disse o homem do verdadeiro Deus: há com Jeová o meio de dar-te muito mais do que isso. Por conseguinte, Amazias separou-os, a saber, as tropas que chegaram a ele de Efraim, para que fossem ao seu próprio lugar. No entanto, a ira deles acendeu-se muito contra Judá, de modo que retornaram ao seu próprio lugar em ira acesa. E Amazias, da sua parte, tomou coragem e passou a chefiar seu próprio povo e a ir ao Vale do Sal. E ele foi golpear os filhos de Seir, 10.000 deles. E havia 10.000 que os filhos de Judá capturaram vivos. Levaram-nos, pois, ao cume do rochedo, e passaram a lançá-los do cume do rochedo, e todos eles rebentaram. Quanto aos membros da tropa que Amazias fez retornar de ir com ele à guerra, começaram a fazer incursões contra as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e foram golpear 3.000 deles e tomar grande saque. Sucedeu, porém, depois de Amazias chegar de golpear os edomitas, que ele trouxe então os deuses dos filhos de Seir e os estabeleceu para si como deuses, e começou a curvar-se diante deles, e a eles começou a fazer fumaça sacrificial. Consequentemente, acendeu-se a ira de Jeová contra Amazias, e por isso lhe enviou um profeta e disse-lhe: por que buscaste os deuses do povo, que não livraram o seu próprio povo da tua mão? E aconteceu que, falando-lhe ele, o rei lhe disse imediatamente: acaso te constituímos conselheiro do rei? Deixa isso por tua própria causa. Por que se devia golpear-te? Por conseguinte, o profeta cessou, mas disse: sei com certeza que Deus resolveu arruinar-te por teres feito isto, e por não teres escutado o meu conselho. Amazias, o rei de Judá, aconselhou-se então e mandou dizer a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, olhemo-nos um ao outro na face. Então Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: a própria planta espinhosa que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá deveras a tua filha ao meu filho por esposa. Todavia, um animal selvático do campo, que estava no Líbano, passou por ali e pisou a planta espinhosa. Disseste a ti mesmo: eis que golpeei Edom, e teu coração te levou para ser glorificado. Agora, fica deveras morando na tua própria casa. Por que devias empenhar-te numa luta em posição má e ter de cair, tu e Judá contigo? Mas Amazias não escutou, porque isto era da parte do verdadeiro Deus, com o fim de entregá-los na sua mão, visto que tinham buscado os deuses de Edom. De modo que subiu Jeoás, rei de Israel, e passaram a olhar-se um ao outro na face, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá veio a ser derrotado diante de Israel,
de modo que se puseram em fuga, cada um para a sua tenda. E foi a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, que Jeoás, rei de Israel, capturou em Bet-Semes, levando-o depois a Jerusalém e fazendo uma brecha na muralha de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata, bem como todos os objetos que se achavam na casa do verdadeiro Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e então retornou a Samaria. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, seguiu vivendo depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, por 15 anos. Quanto ao resto dos assuntos de Amazias, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou de seguir a Jeová, passaram a formar uma conspiração contra ele em Jerusalém. Por fim ele fugiu para Laquis. Porém, mandaram persegui-lo até Laquis, e ali o entregaram à morte. Carregaram-no, pois, sobre cavalos e enterraram-no com os seus antepassados na cidade de Judá.